na minha vida foi transformador e, existe um Francisco Rosa antes e depois dessa alfabetização visual. Isso funciona muito para quem lida com imagens, tanto na área de criação, ou para apreciadores, para artistas, para curadores, para colecionadores, para quem só admira. É uma maneira de ver e de interpretar o mundo que facilita muito e amplia muito o nosso entendimento sobre arte e sobre entendimento de mundo, das imagens e de como essas imagens nos comunicam coisas. Eu vou ficar muito disponível aqui para vocês para responder perguntas, questionamentos. Caso eu não saiba, eu pesquiso, mas ninguém vai ficar sem resposta. Então é isso. Começando, explicando um pouco sobre do que se trata esse curso, a gente, infelizmente, não é alfabetizado visualmente nas escolas, né, de ensino tradicional. Não é comum nas aulas de arte os professores ensinarem para nós como que se lê imagem, né? A gente basicamente não tem nem a história da arte no currículo. Normalmente as aulas de arte ficam muito presas a desenho e colorir. E a arte vai para muito além disso, né? Ela, na minha opinião, é uma das coisas que nos diferencia dos outros animais, dos animais não humanos, né? É a capacidade, por exemplo, de se emocionar na frente de uma imagem ou por causa de uma imagem. E a arte é tão importante, pode parecer clichê, mas é tão importante que a gente a vivencia muito antes, por exemplo, de saber andar ou falar, sabe? Uma criança, ela dança, ela sente uma música e ela dança antes de aprender a andar. Ela lê o mundo, né? Antes de aprender a ler e escrever. A leitura que ela faz de mundo é completamente visual. E da maneira que a gente vai sendo alfabetizado do ponto de vista ortográfico, as imagens vão sumindo e a escrita vai tomando conta dos livros, né? E tomando conta da maneira como a gente se comunica e entende o mundo. A gente vive hoje numa sociedade que é bombardeada por imagens o tempo inteiro, né? Eu tô aqui no Instagram, tô aqui no YouTube e poderia estar até em outros canais também. Então, aconteceu uma mudança muito radical na história da humanidade, né? O advento da internet, essa possibilidade de comunicação instantânea, e todas essas mudanças que aconteceram no mundo, do Paleolítico para cá, todas elas interferem diretamente na maneira como a gente entende e interpreta o mundo. E todas essas mudanças, tanto tecnológicas quanto científicas ou na medicina, por exemplo, a arte também acompanha. Eu ouvi isso de um professor e acho que é muito pertinente. Eu acredito que na área de humanas, a arte é a mais humana de todas. Então, ela permeia todas as outras áreas da nossa humanidade, né? Então, acho de suma importância, até para quem não é da área das artes visuais ou de criação e de criatividade, sabe? Até para quem é físico, ou matemático ou biólogo, poder ler o mundo através das imagens é uma coisa que modifica a gente enquanto ser humano. Até antes de você saber ler e escrever, você parece que é cego, né? Dá uma sensação de cegueira. É como, por exemplo, alfabetizar um adulto e ele conseguir pela primeira vez ler a placa do ônibus que ele sempre pegou e que ele pega todo dia, mas que não sabia ler. Ele só sabia que aquele era o ônibus que ele pegava para ir para o trabalho ou para ir para casa. Quando ele é alfabetizado e consegue entender aquelas letras e pegar um ônibus lendo isso, muda totalmente a percepção de mundo. Do ponto de vista visual, esse fenômeno é muito similar. Quando você aprende a ler o mundo através das imagens, abre uma possibilidade de
de leitura muito grande, muito ampla, e é sobre isso que o curso de alfabetização visual que eu estou disponibilizando agora na internet diz respeito. É como se fosse realmente uma cartilha de alfabetização. Do mesmo jeito que a gente aprende A, E, I, O, U, depois as consoantes e depois como juntar, né, essas letras, no curso de alfabetização visual você também aprende a decodificar os códigos visuais, né, ponto, linha, mancha, sobreposição, justaposição, todos esses códigos, todo um vocabulário visual e passa a ler as imagens, a ler o mundo. No caso dos profissionais, isso é, na minha opinião, de suma importância, porque muitas vezes e muitas pessoas podem até ser bem-sucedidas do ponto de vista de mercado e produzir imagens belíssimas, entendeu? Mas só por isso não significa que o trabalho é tão incrível assim. O mercado ele é muito perverso. Com uma boa assessoria de imprensa ou se você tiver grana, você consegue entrar no mercado, você consegue patrocinar exposições, né, suas mesmo, mas para quem é realmente da lida, sabe? Para quem é do fazer, aprender a ler imagem modifica completamente a sua própria produção, sabe? A sua percepção em relação a outros artistas, ao que está sendo produzido no mundo e potencializa muito a sua produção. Partindo disso, eu estou meio ceguinho. Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí e tiver algum questionamento, quiser saber alguma coisa a respeito disso, eu posso responder. Vou falar um pouco sobre mim e me apresentar melhor para quem não me conhece. Eu tenho 22 anos de estrada como artista e comecei e me entendi como artista com 26 anos de idade. Foi no momento em que eu sempre ouvi de todo mundo que eu fazia muita coisa. Eu sempre tive uma certa habilidade manual e uma questão criativa muito latente. Então, para muita gente, eu fazia muita coisa. E existe um clichê de que quem faz tudo não faz nada, né? Eu estou vendo aqui o Moisés perguntando como que eu comecei na arte. Eu estou entrando nesse assunto agora, Moisés. Eu sempre fui uma criança muito espiritada e muito criativa. Eu sempre gostei muito de desenhar, de pintar, e sempre gostei das coisas mais lúdicas da vida. E aí, com 26 anos, eu entendi que eu era escultor, numa situação bem doméstica, sabe? Na época eu trabalhava com decoração de festas e tinha uns arames que eu usava para amarrar esses arranjos. E um dia, arrumando o espaço lá que eu trabalhava, tinha muito arame. Num tempo em que eu estava descansando, eu peguei o arame e comecei a torcer. Esse arame acabou virando um boneco, sabe? Foi muito revelador para mim aquilo, sabe? Porque aí eu entendi o que eu ia ser quando crescer. Eu falei, gente, eu sou escultor, eu consigo fazer escultura, né? E aí eu comecei a investir nisso, a produzir com arame. Vou responder aqui para o Moisés também, que a minha primeira galeria, na verdade, foi um restaurante. A primeira exposição que eu fiz foi num restaurante aqui da minha cidade. E, na sequência, eu fui convidado para participar de uma exposição coletiva na Pinacoteca da Universidade Federal, aqui de Viçosa, em comemoração aos 80 anos dessa instituição. Depois disso, rolaram outros convites, mas é muito legal eu falar isso, porque eu fiquei durante 10 anos produzindo, consegui entrar em galerias em Tiradentes, Ouro Preto, Belo Horizonte e consegui me inserir no mercado. Então, eu já me considerava uma artista por estar no mercado, por conseguir comercializar o meu trabalho, por já ter feito exposição individual,
Mas, no começo dos anos 2000, eu fiz a prova do Enem e me candidatei a uma vaga na Belas Artes de São Paulo. Em 2008, eu ingressei no curso de Belas Artes e lá, dentro da academia, dentro da faculdade, eu entendi que eu tinha uma certa habilidade manual e, mesmo estando no mercado, eu entendi que eu tinha habilidade manual e era muito metida a besta. Ser artista era muito mais do que aquilo para mim. E foi uma crise existencial, porque eu estava no ápice da minha soberba. Eu entrei com 33 anos de idade, mais velho do que a maioria dos alunos que estavam comigo na sala, e todo mundo iniciando carreira, todo mundo começando, todo mundo, a maioria, né, não tinha ainda feito nenhuma exposição. Eu já tinha feito várias exposições, eu já tinha ganhado prêmio, e mesmo assim me caiu uma ficha de que eu tinha muita habilidade manual e era metida a besta, mas ainda não era artista. E eu falo isso porque, do mesmo jeito que só saber ler e escrever não te faz poeta, só ter habilidade manual não te faz artista. A faculdade, para mim, foi muito transformadora nesse sentido. Eu comecei a pensar sobre o meu próprio trabalho e tive a possibilidade, nesses 4 anos de academia, de aprender a ler imagens. E foi depois disso que me veio a ideia de desenvolver esse curso, né, de desenvolver um método, uma metodologia de ensino para sintetizar esses 4 anos de conhecimento, de informação que eu adquiri e transformar isso, enxugar tudo isso e transformar num curso de alfabetização visual mais prático, mais sintetizado e com uma linguagem menos rebuscada, sabe? De uma forma mais direta, mais tranquila, sem todos aqueles, sei lá, sem a verborragia da academia, né? E sem a pressão também de você ter que tirar nota, de você ter que fazer 500 coisas. Eu queria convidar vocês que estão aqui para irem no YouTube lá para acompanhar, e pessoal do YouTube aí, quem ainda não está nas redes sociais, fazer o papel inverso aí. Eu estou no Instagram no @franciscorosa.aramismo. Por favor, sigam lá, tem bastante coisa sobre o meu trabalho. Na descrição. Na descrição aí tem o link para vocês clicarem e acompanharem. E aqui no Instagram, convido vocês também para irem lá no meu canal e se inscreverem no canal para a gente trocar uma ideia. Lá também tem coisas a respeito do meu trabalho. No YouTube também é Francisco Rosa, e tem na bio aqui do Instagram, tem o link para o YouTube, tá? Tem uma pergunta aqui. Pode fazer a pergunta. A Camille Giraldi pergunta: como começou a trabalhar com curadoria? Ô Camille, então, foi logo após o término do meu curso na faculdade. Esse curso é um curso de bacharelado e ele já me credenciava a fazer curadoria, só pelo curso. Quando você faz bacharel em artes visuais, você está credenciado a fazer curadoria, fazer uma produção autoral, crítica, consultoria, e só não está habilitado para lecionar em instituições, porque é um curso de bacharelado, né? Mas, muito por acaso, quando eu terminei o curso, eu fui convidado para gerenciar uma galeria na Oscar Freire, em São Paulo. E eu estava gerenciando essa galeria, e a minha produção ela é muito artesanal, ela é muito manual, e eu participo de todo o processo de criação do meu trabalho. E eu estava com uma tendinite, uma dor muito grande no braço. E na minha cabeça eu poderia não conseguir continuar produzindo. Então eu fui pesquisar um pouco mais e me preparei para
para acompanhar alguns artistas. E a partir daí, eu já fiz quase 70 curadorias para vários artistas inclusive reconhecido internacionalmente, muita gente do grafite. Eu fiz a primeira exposição aqui no país individual de uma artista da pichação, então eu tenho algumas curadorias bem importantes no meu currículo aí. E é uma das vertentes que eu trabalho dentro do meu leque de possibilidades como artista, né? Eu faço curadoria, eu faço textos críticos, crônicas, já escrevi para jornal, já fiz algumas coisas assim, para livros, né? Já fiz, como é que fala? Prefácio de livro para artistas, para poetas, e durante 9 anos em São Paulo, eu trabalhei em 2 galerias e um museu. E aí, durante esse tempo, eu fiz a curadoria da maioria dos artistas que expunham nessa galeria que eu trabalhei, e na outra também, fora projetos meus, projetos individuais, que eu consegui aprovação e que eu fiz. Espero ter te respondido. Se não, pode falar aí mais alguma questão que eu estou disponível, tá? Deixa eu ver mais uma questão aqui. O Moisés está me perguntando como que foi com o crânio. Bom, o crânio, eu comecei a trabalhar com ele, Moisés, em 2012, nessa galeria lá de São Paulo. E nós dois éramos artistas da mesma galeria. E foi ali que eu tive um primeiro contato, assim, direto, sabe, com grafiteiros e tal. E eu fiz a curadoria de 2 exposições dele. Uma que se chamou Toshipado e a outra não vou lembrar o nome agora, não. Mas eu fiz a curadoria de 2 exposições dele, e fora a curadoria das exposições, a gente é amigo. Ele é um grande artista, um parceiro, e até hoje a gente troca, né, pela internet, a gente troca figurinha. Então, na verdade, ele e mais outros artistas, né, eu não quero ficar falando aqui para não parecer que ao mesmo tempo eu estou vendendo meu peixe, né, gente? Então, eu não queria falar que eu fico passando currículo, porque eu acho que o curso e as informações que eu tenho para dar, elas são mais importantes do que o meu currículo. Parece que eu estou jogando confete em mim mesmo, falando sobre isso, mas o Crânio é um amigo de longa data e um parceiro, né? Um colega de sindicato, vamos dizer assim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ah, tá. Ele é amigo de pichação do Moisés. Muito obrigado a todo mundo que está aqui, gente, participando. E pelas palavras de carinho também aí que vocês estão me mandando, tá? Se por acaso eu não responder todo mundo aqui, nem falta de educação, não. Eu sou meio analfabete para fazer essas coisas, sabe? O Moisés aqui também perguntou como eu me tornei curador. Ô Moisés, a palavra curador, ela está muito na moda e ela está sendo muito desgastada. Porque do mesmo jeito que as pessoas... Alguém me perguntou aqui também se só pode ser artista quem fez faculdade. Não, não é. Existe uma coisa que é talento. Talento não se ensina. Talento não se ensina. Mas informação é bom a gente ter. E, na verdade, muita gente acha que ser artista é uma coisa romântica, sabe? Quando eu falo que sou artista, por exemplo, as pessoas falam, oh, parece que os anjos falam amém, e não é isso não, é uma profissão. Então, sem fazer juízo de valores, até para você ser manicure, você tem que fazer curso, você tem que treinar, você tem que aprimorar técnicas, você tem que se renovar, você tem que ter um porquê de ser, né? Então, para ser artista também tem isso. E informação é uma coisa que não ocupa espaço. Quanto mais você tem, mais você a usa a seu favor, quando acha conveniente.
Então, por exemplo, nesse curso de alfabetização que eu estou propondo, é uma coisa que potencializa o trabalho do artista e, e ajuda ele a ter um entendimento sobre o próprio trabalho, sobre o objeto de pesquisa que ele trabalha, ou os objetos de pesquisa que ele trabalha, que ele quer trabalhar, ou que ele propõe, sabe? Porque existe uma coisa, uma questão que muita gente se pergunta: ah, mas por que fulano faz um trabalho tão bonito, tão legal e não entra na galeria? Porque talvez ele esteja fazendo alguma coisa datada. Talvez ele ainda esteja fazendo uma coisa que é renascentista ou que é modernista. E a gente já está nos anos 22, né, do século 21. Então, o artista ele precisa ser uma antena do próprio tempo. Então, não adianta eu ser um exímio pintor e fazer retratos incríveis se qualquer celular faz isso melhor do que a mão humana. Então, eu preciso ter uma poética. O artista contemporâneo ele tem que ter uma poética que seja mais forte do que a sua estética. Porque, do ponto de vista estético, não é legal só o que é bonito, sabe? Tem muita coisa que, do ponto de vista visual, por isso que a alfabetização visual liberta a gente, porque você consegue fazer leitura e entender até por que um trabalho que você julga feio, ele tem uma pertinência, uma importância e um porquê de ser. Talvez a proposta seja que ele realmente tenha alguma coisa até grotesca. Isso não é um problema, isso é uma característica e isso é mais uma informação visual que está naquele trabalho. Então, do mesmo jeito que existe... Ei, Karina! Salinda, muito obrigado. Do mesmo jeito que existe... vamos pensar do ponto de vista da poesia ou de música, né? Então, assim, não existe música ruim, por exemplo. Ah, o funk é ruim, o bom é música erudita. Não, tem funk bom e tem música erudita ruim. No caso das artes também. Tem muita arte que é ruim e tem muita arte que é boa. Independe do estilo, sabe? Grafite, tem grafite bom, grafite ruim. Pintura realista, tem pintura realista boa e ruim. Então, Oi, Pri Gomes, bem, obrigada. Então, é muito mais, né, a poética do que a estética em se tratando de arte contemporânea, em se tratando do que está sendo feito desde o final do século passado até hoje, sabe? E desde que, por exemplo, se inventou a máquina fotográfica, o pessoal do chat pode interagir, viu? A gente tem um chat aí, vocês podem se jogar, podem perguntar. Manda aí de qual cidade que vocês são, eu gostaria de saber um pouco mais de você, qual o interesse de vocês nesse movimento que a gente está fazendo aqui. E se apresentem, vamos trocar ideia, vamos conversar. Tem uma pergunta. Mais uma pergunta aqui, pessoal. A Camille Giraldi, ela pergunta: você considera ser muito figurativo na arte contemporânea um problema? É Camille? Camille. Camille, não tem problema nenhum ser figurativo. A figuração é só mais um estilo de comunicação. É só uma possibilidade. Pensemos em poesia, por exemplo. Você pode fazer prosa, soneto, você pode fazer literatura de cordel. São só formas de comunicar. O mais importante disso tudo é como e o que você está comunicando. Então, assim, uma das características da arte contemporânea, como eu falei que a poética tem que ser mais forte do que a estética, uma outra característica muito importante é que na arte contemporânea a possibilidade de leitura e de interpretação do observador, ela precisa ser aberta. Então, se você faz um figurativo, por exemplo, Pôr do Sol, o título dele é Pôr do Sol. Eu olho para aquilo e não tem mais nada além do pôr do sol, pode ser bonito, pode ser muito bem feito, pode ser lindo, mas não é arte contemporânea. Consegue entender isso?
E ao mesmo tempo, eu posso pegar... Vic Muniz é super figurativo, o Banks é figurativo, mas a poética dele é mais forte do que a estética. Quando ele faz, por exemplo, uma escada no muro da faixa de Gaza, aquela escada ali, ela tem um contexto e ela está apontando para assuntos que são muito mais importantes do que uma escada muitíssimo bem feita, sabe? Eu não preciso mais ser um exímio escultor de mármore para me considerar um escultor. Já existe impressora 3D, né? E eu posso usar uma impressora 3D. É uma característica e é uma ferramenta e é uma possibilidade do meu tempo. Então, muito mais importante de ser ou não figurativo é o que aquela figura está comunicando ou apontando para o observador de um artista enquanto um pensador e uma antena do seu próprio tempo. Espero ter respondido. Mais uma. Tá? Tem mais uma pergunta aqui, vamos ver. Agora é a Camila Botelho de Oliveira. A Camila, ela fala que é de Viçosa e te conheceu na aula da professora Priscila e já está amando. E ela faz uma pergunta: como podemos ampliar e aprimorar nosso vocabulário visual? Vem comigo, Camila Botelho, faz o curso de alfabetização visual, minha filha. Você vai ampliar, assim. Eu falo isso, gente, não tô brincando não, eu falo isso porque pra mim foi muito importante. Eu não tô vendendo gato por lebre. Eu não tô aqui, por exemplo, fazendo igual essa gente faz aí, que dá um monte de curso de consultoria te ensinando a ganhar dinheiro e a pessoa não tem dinheiro. Esse curso ele é transformador no sentido de que é igual aprender a ler e escrever, Camila. Te abre um leque de possibilidades, uma ampliação de horizonte que é fantástico. Isso se reflete, por exemplo, no seu trabalho na sala de aula como formadora de ser humaninhos, né? Eu sei que você é do curso de Educação Infantil da Universidade aqui Federal, né? Tivemos um encontro essa semana que foi lindo. Então, isso amplia muito a sua visão de mundo, até para entender, por exemplo, como trabalhar o capital cultural de cada aluno, sabe? Levando em conta as especificidades, né, de cada um deles, por exemplo, religiosidade, faixa etária, etnia, localização geográfica, né? Pensando no país ou no mundo. Isso amplia, isso derruba muito dos muros invisíveis e da nossa capacidade, sabe, de interação com o mundo, com o outro e com as outras humanidades. Eu também agora estou no chão de escola, eu estou dando aula numa escola pública e eu percebo o tanto que eu consigo interferir na cognição dos meus alunos para com as outras matérias, sabe? O aluno que se interessa por arte e que absorve ali aquelas possibilidades, ele melhora a relação dele com a matemática, com a ciência, com história, com geografia, porque, como eu falei, né, há um tempinho atrás, na área de humanas eu considero a arte a mais humana de todas. Então a arte é uma coisa fluida, que transita por todas as áreas da nossa humanidade. E é bem isso, do mesmo jeito que você aprende a ler e escrever e isso te abre um horizonte, aprender a fazer leitura visual também funciona do mesmo jeito, mas pelo viés do olhar, né? Da interpretação do mundo através do visual. Espero ter respondido. Regiane, André Covas, muito obrigado, gente, a todo mundo aqui, tá? Paloma, te amo, Das Underline Pati também. Deixa eu ver, como é que nós estamos aí, Riverson? De tempo, no chat tem alguém? Eu tô lá e cá, tá, gente? Por enquanto não. Tá. Bom, pessoal... A Camila fez outra pergunta. Fala, Camila. Outra perguntinha rápida. Você tem planos para oferecer um curso que envolva performance?
Então, se for um curso prático de performance, eu posso elaborar. Até uma oficina, um workshop, isso também pode ser online. Mas dentro do curso de alfabetização visual, eu falo sobre, inclusive, por que a gente não usa mais o termo artes plásticas? Por que a gente usa o nome artes visuais? Dentro das artes plásticas, a gente considera a pintura, a escultura e o desenho. E ali talvez a gravura também entre. Mas com o advento da máquina fotográfica e de toda da Revolução Industrial e de um monte de coisa que aconteceu na sociedade, esse nome não dá conta mais de sintetizar o conceito do que é arte. As artes visuais, elas se referem, por exemplo, à performance, que é uma linguagem nova dentro desse leque das artes, né? Que era um leque muito pequeno de pintura, escultura e desenho, foram se criando dobras nesse leque de lá para cá. E dentro dessas dobras existe a performance, a videoarte, a videoperformance, a intervenção urbana, as instalações, e a performance é a linguagem do corpo, né? É quando você usa o seu corpo como uma tela em branco, se a gente fizer um paralelo aí entre performance e pintura, é quando você usa o seu corpo como uma tela em branco e as suas ações como as cores. E aí tem os elementos compositivos de uma performance, né? Que pode ser tempo, resistência, 500 coisas. Interação, pode dialogar com dança, com teatro, com intervenção, ou com intervenção urbana, sabe? Você pode usar muitos recursos para se fazer uma performance, mas pode ter teatro, mas não é teatro, pode ter dança, mas não é dança. É uma linguagem artística também, assim como o desenho, a escultura, a pintura. Ela é uma linguagem artística bem definida, não muito entendida ainda, né? Porque o tempo da arte é diferente do tempo da ciência ou da tecnologia, mas já é uma linguagem artística fundamentada. Libarone. Bom, gente, essa live ela diz respeito muito a esse curso, né, que eu estou oferecendo para vocês, a esse curso de alfabetização visual. Pessoal do YouTube, me desculpe que às vezes eu fico olhando aqui. Eu sou bem analfabete, na próxima vez eu vou nivelar as duas câmeras, tá? Para não parecer que eu estou desviando o olhar ou dando menos atenção. É lerdeza mesmo. Não é falta de educação, não. Tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Alguém quer saber? Dentro desse curso, coisas que eu uso para conseguir transmitir o conhecimento, por exemplo, o advento, né, da internet, dos anos 90 para cá, que foi uma revolução drástica, né, na nossa vida, em todos os sentidos. A hermenêutica, que para quem nunca ouviu essa palavra, ela trata das possibilidades de interpretação de uma obra, e aí pode ser uma obra literária, pode ser cinema, literatura ou artes visuais. Um pouco de semiótica também, que é a linguagem dos signos, né? E percepção visual e da Gestalt, que é uma escola alemã, né? De, por exemplo, composição de campo. A gente fala sobre como uma imagem ela é harmônica, ou quando tem um ruído, ou quando ela está em equilíbrio ou desequilibrada. A parte de percepção visual relacionada às cores, a parte de interpretação do ponto de vista descritivo, interpretativo, subjetivo, tudo isso eu falo no curso sobre o que é
e como utilizar essas ferramentas para fazer leitura. Falando um pouco mais sobre mim, né? Como artista, eu tenho 22 anos de carreira e o meu trabalho é muito voltado para a reutilização, ressignificação de resíduo sólido descartado no ambiente urbano. Eu falava, né, que eu sou um artista que trabalha com lixo, mas depois desses 22 anos eu entendi que não, eu sou um lixeiro que trabalha com arte. E aí, por exemplo, na faculdade eu entendi que o meu objeto artístico é esse, sabe? O meu objeto de pesquisa artística é esse. A minha forma de comunicar com o mundo, ela vai para além da questão plástica do meu trabalho, sabe? O objeto que eu apresento para o mundo, ele não é fim, ele é meio, ele é um dispositivo para acionar questões relacionadas ao resíduo que a gente produz, à exploração humana, né? Em toda a sua vertente, a exploração humana no sentido de explorar o planeta, os animais não humanos, da exploração entre os próprios humanos, questões relacionadas à política, mas não partidária, na política no sentido de polis, né, do coletivo. E eu acho que ela é um pouco antropológica também, porque eu falo de questões sociais e de humanidades. E faço isso também. As esculturas foram elas que me trouxeram até aqui, de uma certa forma, mas eu aprendi e entendi que como artista eu posso me comunicar de outras formas dentro do leque das artes, com outras linguagens também. Então eu faço performance e escrevo, às vezes me atrevo a pintar, e esse fundo aqui é desse que vos falo. E nas esculturas também, igual a Camila falou, as minhas esculturas, na grande maioria, elas são figurativas, entendeu? E eu uso realmente essa figuração para comunicar essas questões, esses assuntos que eu estou apontando, que eu estou sugerindo e criando reflexões acerca deles através das imagens que eu coloco no mundo como artista. Vamos lá. Eu estava com uma exposição no Museu Arthur Bernardes, aqui de Viçosa. Era uma exposição que se chamou 100 por 22, e nessa exposição eu fazia apontamentos e criava correlações ao centenário de Arthur Bernardes, aos 100 anos de arte moderna e aos meus 22 anos de carreira. Então, por isso, 100 por 22. E aí, nessa exposição, de uma forma majoritária, assim, eu usei muito cabos de fibra ótica, cabos de HDMI, esses cabos de internet, né, desde 2012, desde o meu TCC que eu usei isso também, é uma forma de eu sinalizar para a questão desse lixo, desse resíduo que está sendo produzido em toneladas todos os dias e que a gente não se dá conta dele ainda como um problema, como a gente dá para a garrafa PET ou para a sacolinha de mercado. Ele está sendo jogado no planeta todos os dias e quem produz não se responsabiliza, quem distribui não se responsabiliza, e o máximo que ele tem de reuso, pelo menos assim, até onde eu sei, é para fazer varal. E ele tem borracha, né? Então tem petróleo, ele tem borracha, tem petróleo, tem metal na composição, e ele está sendo jogado no planeta aí à torta e à direita, e ninguém se responsabiliza por isso. Então, como artista, como uma antena do meu tempo e como um objeto de pesquisa, um dos objetos de pesquisa do meu trabalho é sinalizar para essa produção de descarte, eu, pensando na semana de 22,
né, na antropofagia, que é você pegar tudo do mundo, ruminar e devolver para o mundo com brasilidade, né? Era um dos principais conceitos da Semana de Arte de 22. Eu, como artista, eu pego esse conceito de antropofagia e rumino, com bastante aspas, né, esse resíduo, esse lixo, e devolvo para o mundo com plasticidade. Então, é uma forma de eu contribuir enquanto artista, cidadão, para a minha humanidade e para o resto da sociedade, é pegar esse resíduo, pegar esse lixo, transformá-lo e devolvê-lo para o mundo com plasticidade, com arte. E aí é uma das coisas que coloca o meu trabalho dentro do nicho da contemporaneidade, da arte contemporânea. Porque senão, a formiguinha que eu faço de arame, se eu não conceituá-la e se eu não tiver argumento, e ela for só um enfeite, ela não é diferente e às vezes até mais mal feita do que a formiguinha do hippie lá do calçadão. Entendeu? Então, a diferença entre um artista e um fazedor de imagem está mais ou menos dentro disso, da pessoa ter entendimento do próprio trabalho, entendimento do mundo e de qual o papel do trabalho dele no mundo enquanto artista, enquanto uma antena do seu tempo. Deixa eu ver esse negócio aqui, o ceguinho. Sei como que a gente tá de tempo. Estamos a 47 minutos. Tá. Bom, gente, quem quiser fazer contato comigo através do Instagram, o pessoal que está aqui no Instagram, eu já convidei, vou reforçar aqui o convite para curtirem a página lá no YouTube, para a gente trocar por lá. Se inscrevam no canal, fazendo favor, eu estou começando com isso agora, então tem isso, né? Se inscrevam no canal, dá um like, faz um joinha, faz comentário, faz comentário lá. E podem também me chamar no direct aqui pra gente trocar uma ideia mais direta. O que mais? Facebook também, eu tenho alguma coisa. E no YouTube eu tem vídeos meus lá de performance. Inclusive, a última que eu fiz, eu estava tratando do crime ambiental de Mariana. Então, assim, se o meu objeto de pesquisa artística, por exemplo, está relacionado às questões ecológicas e de produção de resíduo, é um assunto para mim falar sobre crime ambiental, sabe? Não adianta, por exemplo, suponhamos que o meu trabalho sempre foi fazer, sei lá, que o meu assunto seja as questões relacionadas a nanotecnologia, ou que o meu assunto recorrente seja falar sobre astronomia. E aí, de repente, eu fazer uma performance onde o assunto é o crime ambiental de Mariana, sabe? Isso pode soar como oportunismo, e até pode ser oportunismo. Mas quando você tem know-how, quando você tem repertório, quando você constrói um estofo para o seu trabalho, dentro de um assunto, você pode tratá-lo e fazer dele... você pode usar diversas linguagens para falar sobre os seus objetos de pesquisa artística, sabe? E inclusive, na moda, na arte também tem muita coisa que é moda, né? Então, tem muita gente que surfa nessa coisa da moda, pode até se dar bem do ponto de vista do mercado, mas o trabalho fica no raso, sabe? Quando você pega só o que está na moda para fazer e para ganhar dinheiro. O artista também paga boleto e eu acho justo que a pessoa tem que vender o trabalho, ela precisa sobreviver daquilo. E as pessoas precisam entender com o trabalho. Mas os entendedores, um colecionador realmente que conhece arte, que gosta de arte, ele não adquire um trabalho só porque é bonito. Porque senão a gente está falando de decoração, a gente não está falando de arte, né? Se você vai numa loja de molduraria, nessas lojas que vendem espelho, lá tem imagens lindíssimas, que pode colocar em cima lá na sua sala e vai deixar a sua casa muitíssimo bonita. Ok, a gente está falando de decoração. Quando a gente fala de arte, existem muito mais camadas
numa imagem do que só o que está na superfície. É uma coisa que vai para além da imagem, sabe? Está na profundidade da coisa.